O que você diria se ouvisse alguém dizer assim: eu tenho câncer e sou feliz com isso? Eu tenho pressão alta e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho dores no corpo e vivo bem com isso. Então, por que existe uma campanha para aceitar a gordura como saudável? Toda a gordura não essencial é sinal de perda de saúde, é doença. Vamos entender o nosso corpo. Nós temos dois tipos de gordura. Tem a gordura essencial, aquela gordura que está dentro de todas as células, que é importante para a saúde, que faz parte da nossa natureza, que é anti-inflamatória, que faz nós ficarmos cada vez mais saudável. Essa gordura o corpo não abre mão sob hipótese alguma. E existe a gordura de reserva. Para vocês entenderem, Deus ou a natureza, quando criou o corpo, o ser humano, ela entendeu assim que nem todos os dias eram dias de banquete. Há muito tempo atrás, milhares, milhões de anos, havia carência de alimentos. Não é como hoje, que vai no supermercado e enche um carrinho fácil. Naquela época não tinha comida para todo mundo. Então, a natureza, eu acredito em Deus, Deus criou o corpo humano com a possibilidade de reserva. Quando caçava, pescava, coletava, comia muito, fazia um banquete. E esse banquete era armazenado para depois ser usado, amanhã ou depois, ser usado quando faltava comida. Essa é a razão da gordura desnecessária hoje, da gordura que mata, da gordura que é inflamatória. Naquele tempo de banquete e fome, dos ciclos banquete e fome, a gordura ela não ficava no corpo. Comia 1, 2, 3 dias, depois faltava e ficava 1, 2, 3 dias gastando essa gordura de reserva e não usando a gordura essencial, que é essencial para a vida. E que, quando não tem gordura de reserva, tem que buscar a gordura essencial que vai fazer falta depois para outras coisas. Mas hoje em dia o problema é outro. Hoje em dia, o problema é o excesso de banquete. Tem banquete no café da manhã, no almoço e na janta. Tem banquete no lanche da manhã, tem banquete no lanche da tarde. Tem comida em excesso em todos os momentos do dia. E essa gordura que é acumulada, ela não é gasta. Vocês sabem como é que se acumula gordura? Vamos pegar 2 exemplos. A gente pode acumular gordura de 2 maneiras: comendo gordura ou comendo outros alimentos que se transformam em gordura. Quando você come uma costela gorda e sobrou gordura no sangue da costela gorda, o que o corpo faz? Ele pega aquela gordura e armazena. Aonde? Nos depósitos que Deus criou para armazenar gordura, que é energia. E vai direto. Existem 2 depósitos claros. O depósito subcutâneo, esse que fica aqui debaixo da pele, e o depósito visceral, que fica no coração, no cérebro, nas artérias, no fígado, nas vísceras todas. Quando a gente come gordura em excesso, a gordura em excesso vai direto, a maior parte dela, para a gordura subcutânea. E essa gordura subcutânea é um lugar de depósito de fácil acesso para o corpo e ela não causa problemas. Agora, quando a gente come outros alimentos que não gordura, que são a proteína
e principalmente o carboidrato. O que acontece quando eu como uma macarronada, massa? Além de destruir o meu intestino pelo glúten, mas o carboidrato entra e é transformado em glicose. O corpo usa preferencialmente essa glicose como combustível para transformar em energia. Mas como eu comi muito carboidrato, sobra glicose no sangue. E isso é um veneno. Toda a glicose no sangue, ela gera um processo, o nome científico é glicação. Para vocês entenderem, seria como uma caramelização. Aquele açúcar com o calor do corpo vira caramelo. O nome é glicação. E essa glicação mataria o organismo. Então, o corpo, com a sua inteligência maravilhosa, para tudo que o fígado está fazendo e leva todo o açúcar para o fígado, toda a glicose para o fígado. E isso tem que ser muito rápido. E para ser mais rápido, o corpo inteligentemente faz o pâncreas produzir muita insulina para tirar o máximo dessa glicose do sangue para o fígado. E o fígado faz o que com essa glicose? Transforma em gordura. Qual gordura? Colesterol e triglicerídeo. Sim, 80% do colesterol que você tem é proveniente da alimentação de carboidrato e não da gordura. 20% sim são colesterol que vem com o alimento. E triglicerídeos, todos os teus triglicerídeos são produzidos no fígado. Esse colesterol e esse excesso de triglicerídeos, eles são armazenados para amanhã, quando faltar comida, ser utilizados. Porém, amanhã tu vai fazer um novo banquete. E assim acontece o primeiro problema. O fígado esgota a sua capacidade de armazenamento, que é 5 a 10%, dependendo do indivíduo. E começa a armazenar além dos 10%. O que significa isso? Esteatose. Já vou te explicar um pouco, já vou voltar ao teu tema aqui. E a esteatose, e o fígado, além de armazenar o excesso de gordura que ele mesmo produz, ele joga essa gordura, triglicerídeo e colesterol, para o sangue, e a insulina pega essa gordura e leva para o depósito. E aqui aparece a primeira diferença. Qual é o depósito que essa gordura produzida pelo fígado é levado? Para o depósito dos órgãos, transformado em gordura visceral. Não para a gordura da pele subcutânea, para o cérebro, para o coração, para as artérias, para o fígado, já está lá no fígado, para o intestino, para os rins, para o baço, para o pâncreas, para todas as vísceras do corpo. E essa gordura, ela obviamente diminui a capacidade funcional do órgão. Um fígado que tem capacidade de armazenar 10% de gordura, quando ele tem 15%, é óbvio que ele perdeu algum potencial de função. É claro que não vai funcionar melhor. A mesma coisa o cérebro. Ele tem um pequeno percentual de gordura essencial que ele tem lá dentro dele. Essa gordura ele não abre mão, mas a gordura que vem extra vai fazer com que o neurônio trabalhe menos, que o neurônio trabalhe com mais dificuldade. A mesma coisa acontece com o coração. E essa gordura visceral, ela acaba antecipando a morte do indivíduo
em 10 a 20 anos. E como que você saberia se tem ou não tem gordura visceral? É muito simples. Quanto você aumentou de gordura no abdômen? Entre os 17 e 18 anos e agora, quanto você aumentou de manequim? Era 36, 38 e agora é 40, 42? Isso tudo é gordura visceral. Isso tudo é gordura que mata. Isso tudo não está só lá na barriguinha feia, na pochete. Isso está no coração, isso está no cérebro, isso está nas artérias. Isso está te matando. Te matando significa antecipando a tua morte. Então, já dá para a gente começar a entender que, se todo câncer é mortal, quanto câncer é aceitável? Um pouquinho de câncer é aceitável? Se toda pressão acima de 12/8 é risco cardíaco, quanta pressão acima de 12/8 é aceitável? Se toda dor é um aviso que tem alguma coisa errada no teu corpo, qual dor que é aceitável, que é normal? Então, quando vocês forem nos meus colegas médicos focados na doença e vocês disserem assim, eu estou aqui com uma barriguinha, o cara vai dizer, isso é normal. Quando eu venho aqui no senhor, eu verifico a pressão, a minha pressão sobe. Isso é normal. É a pressão do jaleco, é síndrome do jaleco branco. Gente, não é normal, a pressão subiu, é porque a emoção fez a pressão subir. Não existe emoção que faça a pressão subir se o indivíduo já não estiver em risco cardíaco. Então, vocês estão entendendo que há uma diferença de linguagem muito grande entre a medicina da doença, que aceita um monte de porcaria como normal, e a medicina da saúde, que diz qualquer gordura desnecessária a mais é prejudicial para o organismo. Qualquer dor é prejudicial, qualquer câncer, qualquer célula neoplásica é prejudicial. Então, toda a gordura desnecessária, não essencial. A essencial é maravilhosa, mas você não consegue aumentar a essencial. Só vocês entenderem, gordura essencial é também chamada de gordura marrom, de gordura bege, e a gordura branca, a gordura doentia, patológica, é chamada de gordura, tem a cor branca. Essa gordura que faz mal para a vida. Então, toda a gordura é prejudicial para a saúde. Então, nenhuma gordura é aceitável. É claro que, se você me perguntasse se eu tenho alguma gordura patológica, eu vou responder que tenho. Que sim, eu tenho. Eu também tenho erros de alimentação, eu também tenho erros de beber vinho de vez em quando mais do que devia, talvez eu não devesse beber 2 cálices de vinho no final de semana, talvez um só. Talvez numa festa eu devesse tomar água, talvez à noite eu não devesse tomar vinho, mas, de qualquer maneira, hoje, quando eu voltei da academia em jejum, a minha gordura essencial estava 9,8. A minha gordura medida na balança caseira que eu tenho aqui em casa estava 9,8. Daí eu fui revisar, quando eu estava falando aqui sobre gordo, estava estudando gordofobia, eu fui revisar, antes da pandemia, a minha gordura essencial chegou em torno de 8,1. Então, existe uma margem de gordura patológica, da gordura que mata, em mim, que quero ter a melhor saúde possível. Esse deve dar 1 quilo de gorduras, talvez menos, 1 quilo e pouco de gordura patológica, a gordura que mata. Hoje eu estou com o meu manequim 38, que é o meu manequim que eu tinha quando jovem, quando eu pesava 65 quilos,
Hoje eu peso 70, mas eu tenho mais massa muscular, mas eu estou com o mesmo manequim. Mesmo assim, eu tenho em torno de 1 quilo de gordura. Esse quilo de gordura prejudica a minha saúde? O que vocês acham? Claro que sim. Por causa desse quilo de gordura, talvez a minha capacidade intelectual não seja 100%, talvez seja 95%. Talvez a minha energia não seja 100%, seja 95%. Talvez o fluxo de sangue para as minhas células não seja 100%, seja 93%, não sei, mas que tem alguma perda de saúde, tem. E certamente essa gordura, esse quilo a mais de gordura, vai fazer eu morrer antes do tempo. Vai antecipar a minha morte. Talvez sem sofrimento, talvez eu morra, em vez de morrer com 120 anos, que é a vida normal nossa, dos seres humanos, não há dúvida que nós nascemos para viver 120 anos e nós só morremos antes porque a gente antecipa com erros, e essa gordura que eu tenho é um erro. É claro que eu não aceito essa gordura. Você pode ter essa gordura, se você tiver uma gordura, mas você não pode aceitar ela como normal. Você não pode ter esse raciocínio maluco de que ter uma coisa que mata mais cedo seja aceitável. Ela não é aceitável. Não pensamos no fato de ser normal ou não. Os médicos dizem, é normal porque todo mundo tem. Ora, todo mundo morre antes dos 100 anos de idade. Isso é normal, mas isso não é aceitável, já que nós nascemos, grave bem, nós nascemos para viver 120 anos. Esse é nossa expectativa biológica de vida. E não ter 120 anos doente, isso ser um caco velho. Nós temos que ter 120 anos e morrer saudável, morrer sem ficar doente, morrer sem perder energia, morrer sem diminuir a lucidez. Esse é o nosso objetivo de vida biológica. Ninguém faz isso por causa nossa, médicos. Nós, médicos, dizemos que é aceitável, que é normal, que todo mundo tem e que ninguém deve se preocupar se tiver uma gordurinha na barriga, se tiver uma dorzinha de vez em quando, se a pressão subir quando vai na frente do médico, se ficar estressado um dia ou outro. Normal é morrer antes do tempo. O desejável para você é ter uma vida saudável, cheia de energia, de lucidez, de produtividade. E sentir útil. Você precisa ter um propósito de vida, que é trabalhar para melhorar o mundo que está inserido. Tem gente aqui que está assistindo que é magro. Eu tenho uma experiência muito grande com magros. Eu já acompanhei mais de 14 mil participantes do ProSer e dos 100 dias. Mais, sei lá, 5, 10 mil pacientes, e todos os magros dizem a mesma coisa. Eu não quero emagrecer. E todos eles, quando começam a aumentar a saúde, eles perdem gordura. O magro é o chamado ectomorfo. O ectomorfo tem 3 tipos: o magro, o musculoso e o fofinho. São 3 tipos que a natureza criou, que Deus criou. E daí o magro diz assim, eu não aceito ser ectomorfo, por isso eu fico feliz se eu tenho 3 a 5 quilos mais de gordura que mata no meu corpo. Sim, porque ele não consegue aumentar a gordura essencial. Quando ele aumenta a gordura que mata. E ele diz assim, eu não quero emagrecer. Como se ele dissesse, eu prefiro morrer e sofrer com essa arteriosclerose, com essa neuropatia, com esse Alzheimer, com esse Parkinson, com esse risco cardíaco, do que
as pessoas me acharem magra demais. Tem um outro grupo de magros que eles dizem que eles conseguem emagrecer. Eles entram num programa que nem o ProSer, e daí eles aumentam a saúde. O programa não é de emagrecer, é um programa de aumentar a saúde. O ProSer não é um programa de curar doenças, é um programa de aumentar a saúde. Quando aumenta a saúde, o próprio corpo cura as doenças. E ao curar a doença, diminui as dores, diminui a sua depressão, melhora a insônia, diminui a pressão e diminui a gordura, que mata. E eles dizem, eu não quero mais emagrecer, na verdade, eu quero engordar. Vocês estão entendendo que loucura? Eu quero voltar a ter a gordura que mata. Não é isso que eles querem dizer. Na verdade, eles querem dizer, eu quero ter mais peso. Eu quero ficar... Eu era mais bonita antes. E eles todos acabam, em 6 a 12 meses, aumentando o peso e ficando mais bonita ou bonito. Não porque engordaram, sim porque ganharam 4, 5 quilos de músculos. Todos ganham, na verdade, ninguém ganha nada, né? Todos constroem mais músculos do que perderam se aplicarem os recursos de desenvolvimento da saúde. E daí sim, eles vão ficar com os músculos definidos, com aquele olhar brilhoso, com aquela pele sedosa, com cabelos sedosos, com um olhar de beleza, sem ter engordado. Eles aumentaram a massa muscular. Então, você que está me assistindo, revisa o teu peso e comece a diminuir o peso. Comece pela gordura visceral. Como é que se diminui a gordura visceral? Tirando o carboidrato da tua alimentação. É só o carboidrato que se transforma em gordura visceral? Não. A proteína também. Então, se você comer muita proteína, eu como 10 ovos por dia. Essa proteína do ovo, que seria uma proteína saudável, é excesso no sangue, vai para o fígado, dentro do fígado é transformado em glicose, e a glicose é transformada em triglicerídeo, ou seja, um trabalho duplo do fígado. Lute para ter uma alimentação saudável. O que eu chamo de alimentação saudável? 3 características. Tem 10 características, mas 3 que você precisa decorar. Uma alimentação high fat, com alta gordura, mais gordura do que qualquer outra coisa. Normoproteico, não vai comer mais proteína que precisa, mas também não vai comer menos do que precisa. E low carb, baixo carboidrato. Quanto menos carboidrato, melhor. E, fundamentalmente, fazer exercícios. Porque o exercício faz com que o teu organismo se otimize nas funções.